Oi, oi, gente. Buenos dias. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu quero compartilhar com vocês um outro texto da palavra de Deus hoje, que está em Apocalipse 2, versículo 12. É a mensagem à igreja de Pérgamo. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Interessante, né? Espada afiada para os dois lados. É aquele que ele corta tanto para cá quanto para lá, né? Ou seja, é a mensagem que fala com as pessoas, mas também fala conosco, né? Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Interessante que o Senhor deixa muito claro nesse texto: vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo diante de circunstâncias complicadas. Versículo 14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Versículo 15. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí. Com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Versículo 17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Eu tô dando uma risadinha porque uma vez eu tava orando ao Senhor e falando com o Senhor, né? E eu falei assim: Deus, aqui na terra muita gente erra meu nome, então me dá um nome fácil no céu, tá? Então é por isso que eu tô rindo. Mas é interessante esse texto porque o Senhor, ele deixa isso muito claro. Vocês estão firmes, ó. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, mesmo diante de grandes tribulações. E mesmo assim, existiam pessoas nessa igreja que estavam fazendo coisas erradas, que estavam indo contra a vontade de Deus. E aqui me chamou a atenção também, quando ele fala que, olha, assim também, versículo 15, assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei com essa gente. Quando ele fala sobre ensinamento, nós precisamos entender que nós estamos em um tempo, aqui já estava sendo dito isso, né? Mas em Tiago 1, versículo 5, ele diz assim, ó: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos
ler a palavra de Deus. Imagine se naquele tempo já precisava ter um ensinamento, precisava estar alerta para aquilo que a palavra, os ensinamentos que você recebia, o que dirá hoje? Então você tem uma palavra de Deus aí ou no seu celular ou física mesmo, e você pode ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ser inspirado pela palavra de Deus. E faça isso no seu dia. Não deixe isso para outro momento. Separe um momento do seu dia para você ser cheio, para você ser alimentado pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai contribuir com você. Quando você for ler, você vai conseguir entender. Eu lembro quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu não entendia nada. E eu lembro que eu fui muito clara com Deus. E eu falei assim para o Senhor, falei, Deus, eu estou lendo a Bíblia, lindo, maravilhoso, mas eu não estou entendendo nada. Eu preciso que o Senhor me fale o que é que o Senhor está falando aqui. Gente, foi tão lindo que o Senhor começou realmente a abrir a Bíblia para mim. O meu entendimento, ele foi mudado. A minha ótica, cara, tudo mudou. Tudo mudou. Mas você precisa fazer como a palavra está dizendo. Peça sabedoria a Deus e creia que Ele vai fazer. Ele vai dar a sabedoria necessária para que você entenda o que está escrito. Mas nós precisamos alimentar isso. E é interessante que hoje nós ouvimos muito falar sobre avivamento aqui, ali, acolá. Mas o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele começa com o arrependimento. E o arrependimento, ele fatalmente vai nos levar à palavra de Deus. Ele vai despertar em nós o desejo de conhecer a verdade sobre Deus. E a verdade sobre Deus, a gente tem livros maravilhosos por aí, mas a verdade sobre Deus está na palavra de Deus. Não importa se muitas pessoas falam, tem profecias aqui, profecias ali, a verdadeira palavra está pautada na palavra de Deus. Uma profecia que não está pautada na palavra de Deus, ela é questionável. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. O que é que o Senhor está falando conosco nesses dias? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é esse caminho que vai nos levar ao verdadeiro evangelho. Não existe um avivamento verdadeiro se não existe a palavra de Deus. Não existe um avivamento verdadeiro se não vai nos levar à palavra de Deus. Isso tudo é só conversa, né? Oi, eu vi que gente que eu conheço chegou por aí. Mas eu quero continuar falando sobre isso porque é muito interessante quando nós paramos para perceber que a palavra de Deus é esse caminho que vai nos levar a Deus. Nós precisamos estar atentos a isso porque hoje nós ouvimos muitas coisas, nós estamos ligados e conectados a tantas coisas e isso pode fazer com que ofusque a palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, precisamos saber o que o Senhor está falando comigo hoje, no dia de hoje, porque o Senhor, Ele se importa comigo, o Senhor se importa com a minha família, o Senhor se importa com a minha casa, e o Senhor quer nos dar uma direção específica para o nosso dia a dia. O Senhor não é um Deus distante, Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus que está perto. Uma das coisas que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu falei sobre isso, uma das coisas que mais me impactou na minha vida com Deus foi que Deus, Ele não está longe, Ele é um Deus perto, Ele é um Deus presente. Eu lembro do dia que a minha filha, eu estava arrumando ela para ir para a escola e ela estava terminando de almoçar e eu comecei a mexer no cabelinho dela, arrumando o cabelinho dela para ir para a escola e de repente a minha filha engasgou. E eu não percebi que ela tinha engasgado e eu continuei assim, eu percebi que a cabeça dela ficou meio mole. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu olhei para minha filha, ela estava assim, ó, desmaiadinha assim, com a cabecinha molinha. E eu percebi na hora, ela parou de respirar. E eu lembro que na hora eu pedi para minha outra filha, corre, chama o papai, né? Porque ele estava fazendo um curso de bombeiro na época e ele saberia fazer alguma coisa ali, né? E eu não sabia fazer nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Só que todo mundo sabe, gente, até a pessoa que estava dormindo acordar, é normal isso, né? E o que aconteceu?
minha filha foi correndo chamar e eu fiquei com a minha outra filha no colo, assim, ela desmaiada, assim, praticamente, na hora, naquela mesma hora. Eu clamei a Deus, falei, Deus, tem misericórdia, me ajuda aqui agora. Gente, quando eu falei, me ajuda aqui agora, a minha filha desengasgou. E eu não fiz nada, porque eu não sabia fazer alguma coisa ali. Por isso que é interessante nós percebemos que o Senhor, Ele não é um Deus distante, Ele não está longe, Ele está perto, Ele se faz presente, Ele está aqui, Ele não faltou, tipo um aluno que falta na escola, não, Deus está aqui, Deus está presente. Se você está passando alguma coisa na sua vida que você está vendo que, tipo, cara, parece que ninguém vê, ninguém nota isso, Deus vê, Deus se importa, Deus nota sim. E naquele dia, hoje, a minha filha já é uma mocinha, já está grande, mas ela só está viva aqui comigo porque aquele dia o Senhor, um Deus que estava presente, Ele se fez presente naquele dia para salvar a vida da minha filha. Não ia dar conta, meu marido não ia conseguir levantar, acordar, fazer o que precisava ser feito. Eu lembro que eu olhei para ela, ela estava toda desfalecida assim no meu colo. E eu falei, Deus, cada minuto sem respirar é importante. Cada minuto que ela não respira tá fazendo falta para ela. Meu Deus, isso é muito sério, tem que ser uma coisa muito rápida. Deus, agora, faz alguma coisa agora. Em nome de Jesus, eu preciso do Senhor agora, gente. Instantaneamente, a minha filha desengasgou assim, ó. Ela cuspiu. E eu não conseguia, eu não tinha habilidade para aquilo, para salvar minha filha naquele momento. Eu estava num momento que eu me sentia impotente. Existem momentos na vida onde nós vamos nos sentir impotente, porém, nós temos um Deus que é todo poderoso. Ele não tem apenas uma força, assim, olha aquela... Não, Ele tem todo o poder. E quando uma circunstância que nós estamos vivendo, de alguma forma, passa do limite da nossa conta, nós precisamos entender algo. Nós precisamos buscar essa força no Senhor, porque o Senhor, Ele não vai dar nada para nós que nós não vamos conseguir suportar. E sabe, não tem problema nenhum a gente rasgar o coração para Deus, que o Senhor sabe do que está acontecendo. Deus não é aquela pessoa que vê e não se importa, não está nem aí para aquilo que está acontecendo com seus próprios filhos. Não é verdade isso. Ele se importa. Ele se importa. Eu lembro de uma vez que eu estava falando com Deus, falei, Deus, sobre aquela situação aonde o Senhor estava. Porque existem momentos na nossa vida que a gente pergunta, Deus, eu passei por isso, aquilo outro, e aonde o Senhor estava? Parece que o Senhor, Ele, de repente, fica em silêncio. De repente, o silêncio é tão doído nos nossos ouvidos que parece que quase que dá para cortar como um bolo. E eu lembro que eu falei para o Senhor, Deus, sobre aquela circunstância onde o Senhor estava. Né? Não da minha filha, era uma outra circunstância. Muitas aventuras nessa vida, né? E eu lembro que o Senhor falou para mim assim, eu estava aqui. E eu fiquei assim, aqui aonde? Porque a gente é gente, né? A gente é gente. E eu falei, aonde o Senhor estava? Ele falou, eu estava aqui. Eu era aquela pessoa que levantei você no dia da tristeza. Foi eu que inspirei o seu coração para ter fé naquele dia que você estava chorando. Foi eu que incentivei você a ter novos projetos. Foi eu que trouxe uma voz de esperança no seu coração. Foi eu que trouxe a alegria e fiz ela brotar na sua vida outra vez. Foi eu quem fez a fé levantar você daquele dia que você estava caída. Era eu. Existem dias, existem momentos na nossa vida que nós vamos olhar e aparentemente nós não vamos ver assim beleza, mas há uma esperança que brota no nosso coração. Não negligencie essa esperança, porque quando essa esperança brota, ela nada mais é do que o Espírito de vida, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É Ele quem nos ressuscita todos os dias quando algo acontece que entristece o nosso coração. Cada lágrima, cada choro, cada oração, nada disso é em vão, nada disso foi à toa, nenhuma oração é jogada ao vento, não, o Senhor, Ele pega tudo.
Ele tá ligado em tudo, né? Às vezes a gente, como pais, né, chega nos filhos e o filho fala algo pra gente, a gente fala assim, eu tô ligado, eu tô sabendo, eu tô aqui, eu tô, né, a anteninha tá ligada. Papai tá sabendo, ele tá ligado, ele sabe do que tá acontecendo, mas muitas vezes ele quer ouvir da nossa boca. Olha Deus, isso aqui deu muito ruim. Nossa, é o dia que eu tava triste, tava mega triste. Eu falei, Deus, sobre aquele dia, o senhor lembra aquele dia? É aquele dia aonde o senhor tava? Eu falei assim, porque era uma verdade que estava no meu coração. Eu falei, Deus, aonde o senhor estava? Quando aquilo aconteceu e deu ruim pra caramba. Quando? Aonde o senhor estava? Gente, quando ele falou pra mim, eu estava aqui. Eu estava aqui trazendo esperança para o seu coração, levantando você, dando alegria. Eu fui a sua força. Eu vim sobre você com alegria. Eu vim sobre você com fé, com esperança, com ousadia, com força para ler a palavra de Deus, com ânimo. Era eu. E às vezes a gente fica esperando Deus assim se movimentar de uma forma tão brusca, né? Tão forte, tão violenta. E o Senhor vem suave. Nós precisamos ter os nossos olhos sensíveis e nossa percepção no Espírito para saber onde o Senhor está. Quer saber? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está nos momentos onde a gente se sente sozinho, onde a gente está se sentindo até abandonado. Estou jogada ao vento, né? Tipo lagartixa, estou sozinha aqui. Não, você nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. Nós sempre temos a companhia do Espírito Santo conosco. Toda hora. Toda hora. Ele nunca está ausente. Nunca. E olha que eu tenho testemunho para falar, hein? Ele nunca está ausente. Nunca. Jamais está ausente. Jamais. Nós nunca vamos viver um dia da nossa vida que o Senhor se ausentou. É bem capaz que o ser humano queira se ausentar da presença de Deus, mas de Deus ninguém foge. Então, nesse dia que se chama hoje, fica ligado, fica ligado. Perceba o vento do Espírito Santo alegrando o seu coração, sabe, levantando você com fé e com esperança, animando o seu dia, às vezes de forma simples, mas ele está como uma fonte, ele vem jorrando água viva para o nosso coração. Então, no dia que se chama hoje, tenha os seus ouvidos atentos, o seu coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar, vai soprar no seu coração, porque às vezes o Senhor vem e faz uma grande festa e as coisas acontecem de uma forma mirabolante, mas às vezes tudo que a gente queria era ficar quietinho assim nos braços do Senhor. E esse dia também pode ser hoje. Deus abençoe você. Um beijo para a galerinha que tá me vendo. E que esse dia seja um dia incrível e que o Senhor possa falar no seu coração de forma transbordante. E perceba, o Senhor está em cada detalhe da vida. Você pode olhar para todos os lados, você vai ver a beleza e a grandeza de um Deus poderoso, que não está morto, Ele está vivo e Ele não está ausente, Ele está presente. Deus abençoe você e nesse dia que o maior presente seja você desfrutar da presença do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe, gente. Até um outro dia, se assim o Senhor permitir. Tchau.